Então vamos lá voltar para o livro. Livro de Geografia, página 12, primeiro capítulo, né, que fala sobre paisagem, espaço e lugar. Então na última aula a gente estudou sobre os principais conceitos da geografia, até porque até o final do ano, todo esse livro de geografia, a gente vai se deparar com os conceitos da geografia. Vamos deixar o microfone desligado porque me atrapalha um pouco e atrapalha os demais colegas também. Então a gente vai estudar aí sempre os conceitos, né, da geografia, e esses conceitos eles estão presentes dentro dos conteúdos que são estudados dentro da geografia, né? E hoje nós vamos estudar três conceitos importantes, né, do estudo geográfico. Microfone desativado, tá? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre paisagem, espaço e lugar, que também são conceitos da geografia. O espaço, em outros entendimentos, é chamado de espaço geográfico. Lugar é, por exemplo, o local onde vocês moram, onde vocês estão residindo, né? A cidade, o bairro, por exemplo. E paisagem, tudo aquilo que a gente pode observar. E aí nós temos as classificações das paisagens e os elementos que compõem, né, cada paisagem. Nós vamos entender isso hoje. A primeira aula a gente fez um levantamento geral dos principais conceitos que a geografia estuda, onde nós estudamos um pouquinho sobre o que é região, o que é território, o que é paisagem, o que é espaço e o que é lugar. Esses são os principais conceitos, né, que a geografia aborda, né, que a geografia estuda. E é importante vocês saberem o que significa cada um e como a geografia estuda cada um desses conceitos, porque em todos os assuntos da geografia a gente vai estar utilizando essa linguagem de território, de região, de espaço, de lugar e de paisagem. Sempre nós vamos utilizar essa linguagem. E aqui no livro nós vamos estudar, hoje em especial, a paisagem, como funciona, os tipos de paisagem, os elementos da paisagem, como a paisagem ela é transformada e algumas práticas básicas, né, de como você fazer essa definição de paisagem. Então é importante que vocês entendam isso, porque nas atividades, nas provas, em todas as práticas que vocês irão realizar, né, a gente vai se deparar aqui com esses conceitos. Então vamos lá. Então lá no livro, página 12, que é o primeiro capítulo do livro de vocês, onde tem um assunto falando sobre paisagem, espaço e lugar, tá? Assunto geografia. Então aqui no início do livro ele começa a falar sobre paisagem. O que significa paisagem? Para muitos, se eu fosse perguntar para que vocês me definissem o que seria uma paisagem, muitos vão dizer que a paisagem seria o quê? Um rio, uma cachoeira, uma vegetação bonita. Então, muitos vão definir paisagem como se fosse um lugar bonito, né? Um lugar assim apenas natural. Mas paisagem, segundo a classificação da geografia, ela não é apenas, né, essas belezas naturais que existem. É, na verdade, tudo aquilo que a gente pode observar, tudo aquilo que a gente pode contemplar. Seja ela feita pelo homem ou ela feita pela própria natureza. Por isso que nós temos dois tipos de paisagem, né? Se caísse uma pergunta para vocês, quais são os tipos de paisagens que existem? Nós temos as paisagens naturais, aquela que foram feitas pela própria natureza, onde o homem ainda não interferiu, ainda não modificou essa paisagem. E existe a paisagem cultural, ou chamada também de paisagem humanizada, que é aquela paisagem que antes ela era natural e o homem promoveu as suas modificações, criando aí construções, plantações, né? Criando vários elementos que fazem parte da paisagem cultural, que o homem criou, que o homem modificou. E aí ele criou uma segunda paisagem. Primeira natureza, que nós chamamos de paisagem natural, segunda natureza, que é a paisagem cultural ou paisagem humanizada. Tem alguns lugares que vão dizer que a paisagem cultural ela também é chamada de paisagem artificial. Por quê? Porque é algo que foi criado pelo homem. Só que hoje nós falamos mais em paisagem natural e paisagem cultural, ou
paisagem humanizada. No livro de vocês, tem uma parte que eu deixei até em verde, que ele fala assim, que para a geografia, porém, paisagem não é apenas um belo panorama natural, ela é o conjunto dos elementos naturais e culturais que compõem ser vistos e percebidos em um local. Então, entendam, né, essa parte aqui que é bem interessante. Às vezes eu posso perguntar, o que seria o espaço geográfico? Aí vocês poderiam me classificar e responderem da seguinte forma: o espaço geográfico é nada mais e nada menos do que o conjunto de elementos naturais e culturais em um determinado local. Então, quando há a interação do homem e da natureza, naquele momento ali eu tenho a relação do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é onde acontece a relação da paisagem natural com a paisagem cultural. É a relação de todos esses elementos em um determinado local. Forma aí o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é onde acontece todas as relações. É onde tem os lugares, é onde se encontram as paisagens, é onde se encontram os territórios, é onde se encontram as regiões. Então, todos aqueles outros conceitos juntos formam o espaço geográfico, né? E aqui nós estamos estudando um dos conceitos que formam o espaço geográfico, que primeiro é a paisagem. Vamos descer aqui um pouquinho. E aqui no livro de vocês, ó, ele mostra, né, exatamente os dois principais conceitos de paisagem. Então vocês têm que lembrar disso. Existe dois tipos de paisagem, a natural e a cultural. Lembrando que também existe uma terceira paisagem. Ela quase não é falada, ela quase não é mencionada. Mas existe, né, essa terceira paisagem, que ela é bem interessante, que é chamada de paisagem invisível, né? Como é que pode ser uma paisagem se eu não estou vendo? Sendo que a definição de paisagem é tudo aquilo que eu posso contemplar, tudo aquilo que eu posso visualizar. Seria paisagem. Mas como pode ser classificado como paisagem visual, invisível? A gente vai saber isso daí também. Só que as duas principais paisagens que existem são essas: as paisagens naturais e as paisagens culturais. Por exemplo, aqui nós temos duas imagens, né? Vou até aqui dar um, um, um levantamento aqui rapidinho. Pronto, amplia aqui. Essa paisagem que vocês estão vendo aqui é uma paisagem que ela pertence à Chapada dos Veadeiros, que fica no estado do Goiás, tá? Essa paisagem, ela pertence a uma região natural do Brasil, tá? Uma área que é um parque, uma área de preservação ambiental, então significa que é uma área preservada, uma área que não teve e não tem a interferência do homem. Então, por isso que é classificado como uma paisagem natural, porque tudo que a gente está observando é algo que foi feito pela natureza e não pelo homem. Aí eu posso perguntar, e quais são os elementos? Porque para poder ser uma paisagem, essa paisagem tem que ter vários elementos. E são esses elementos que vai me dizer se é uma paisagem natural ou se é uma paisagem cultural. Então, para eu poder classificar uma paisagem, se ela é natural ou se ela é cultural, eu tenho que saber identificar os elementos da paisagem. Olha, por que eu estou dizendo que essa paisagem é natural? Porque os elementos, eles são todos elementos naturais. As cadeias de montanhas, a vegetação, tanto arbustiva, né, arbórea ou rasteira, né? Arbórea significa de grande porte, aquelas árvores maiores. Arbustivas são aquelas menores. E as rasteiras são restingas, né? São essas gramazinhas que a gente fala aqui, ó. Então, tudo que eu estou observando nessa paisagem são elementos naturais. Falta um rio, mas em outras paisagens naturais a gente pode encontrar um rio. Mas aqui eu já tenho um elemento suficiente: vegetação, cadeias de montanha, que são os relevos. Então, eu consigo definir. Não tem nenhum outro elemento que me diz que essa paisagem seria uma paisagem cultural. Por quê? Essa aqui embaixo, ó, é uma paisagem cultural ou uma paisagem humanizada. Por quê? Ela tem a presença do homem.
Porque se a gente for observar, todas essas construções, essas rodovias, essa pista aqui que é um aeroporto, né? Todas essas construções são elementos da paisagem cultural, porque foi feito pelo homem. Então essa paisagem que antes ela era uma paisagem natural, ela sofreu modificações. O homem chegou e modificou tudo, criando residências, criando prédios, criando rodovias, criando pontes. Então tudo isso são elementos da paisagem cultural. Então toda paisagem tem seus elementos. Natural, eu tenho os morros, a vegetação, eu tenho os rios, o oceano, os mares, os lagos. As artificiais, eu tenho as rodovias, as pontes, as ruas, as estradas, os bairros, os prédios, tudo aquilo que o homem criou, tá? Então, quando eu consigo identificar esses elementos, eu consigo definir que tipo de paisagem é essa. Se, por exemplo, nessa paisagem que a gente falou que ela é natural, se tivesse uma estrada, uma rodovia passando por aqui, só uma rodovia já era o suficiente para eu afirmar que ela não seria mais uma paisagem artificial. Desculpa, que não seria mais uma paisagem cultural. Misturei. Que não seria mais uma paisagem natural. Como tem uma rodovia passando, a partir desse momento que eu tenho um elemento feito pelo homem, então ela se torna uma paisagem cultural. Até aqui, uma paisagem natural. Mas se o homem chegasse aqui e construísse uma rodovia, pronto, já era classificado como uma paisagem cultural ou paisagem humanizada, tá? Então, lembre que para poder classificar uma paisagem, eu preciso primeiramente identificar os elementos que compõem essa paisagem. Toda paisagem ela é formada por elementos, seja elementos naturais ou elementos culturais. Vamos aqui aos elementos naturais. Ó. Elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza. Formas de relevo, por exemplo, montanhas, serras, planaltos, planícies, tá? Questões hidrográficas, os rios, os lagos, os oceanos e os mares. E a vegetação também. Todos os tipos de vegetações que nós conhecemos, tudo isso faz parte dos elementos da paisagem natural. E a cultural, ó, ou humanizada, são aquelas construídas pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. Mas aí existe uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Vamos supor que eu coloque numa prova um exemplo, uma questão, né? E coloco essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui. Aí eu pergunto lá para vocês, que tipo de paisagem é essa? É uma paisagem cultural ou é uma paisagem natural? O que que vocês me responderiam? Uma paisagem natural. Cultural. É uma paisagem Cultural. cultural. Tá. Por que que seria uma paisagem cultural? Primeiramente, Que vamos o lá. homem já. Exatamente. O homem já Eles dois, olha. construiu e interferiu. Lá no livro de vocês, ó, vamos aqui, ó. No livro de vocês, desliguem o áudio. Elementos da paisagem natural, vegetação. Beleza. Lá na paisagem cultural, eu tenho, ó, plantações. Eu vou até marcar aqui de uma outra cor diferente aqui, ó. Laranja. Então, ó, olha a diferença. Elemento da paisagem natural, vegetação. Elemento da paisagem cultural, plantações. Aqui vocês estão vendo o quê? Plantações. Aqui é uma plantação de soja, tá? Então todas essas imagens que eu for mostrar para vocês são plantações de soja. Então aqui foi o homem que produziu, né? Foi o homem que criou. Então não é uma, isso aqui é a soja. Então não é uma paisagem natural, é uma paisagem cultural ou humanizada. Paisagem natural é assim, ó. Paisagem natural, eu não tenho a interferência do homem, tá? É uma paisagem natural, rios, cachoeiras, vegetações. Então eu olho para ela e não consigo olhar nenhum elemento da paisagem cultural. Agora, por exemplo, se eu colocasse nessa imagem bem aqui, ó. Se eu colocasse nessa imagem,
que vocês diriam? Paisagem natural, paisagem artificial? Cultural. Cultural. Artificial. Exatamente. Cultural. Paisagem artificial. Isso. Artificial, cultural, humanizada, tudo tá certo. Por quê? É uma paisagem que eu tenho um rio, que eu tenho uma vegetação, mas que eu tenho uma casa e que eu tenho pessoas aqui pescando. Alguns falaram assim, paisagem artificial, outros falaram paisagem cultural e outros falaram paisagem humanizada. Todos esses três conceitos é a mesma coisa, não tem problema. Se você colocasse assim, é uma paisagem artificial, tá certo. Paisagem cultural, tá certo. Paisagem humanizada, tá certo. Todas elas estão relacionadas à participação do homem, à interferência dele. Mas a partir do momento que eu tirasse essa casa e tirasse o homem, ela virava uma paisagem natural, sem a presença do homem, sem a presença humanizada, sem a presença artificial, tá? Então essa é a diferença dos dois principais tipos de paisagens que existem. Falou de paisagem na geografia, nós temos que saber que existe dois tipos de paisagem no mundo todo, que pode ser natural e cultural, mas que para eu poder definir, eu preciso primeiro identificar os elementos que compõem essa paisagem. E existe também uma terceira paisagem, tá? Deixa eu só desliga os microfones de vocês para não dar interferência, por favor. Vamos lá, os microfones desligados. Então, existe uma terceira paisagem que eu tinha falado para vocês. Professor, Oi, a minha internet tá ruim. sem problema. Vamos devagarzinho aqui para ver se dá certo. Bora lá. Microfone desligado, por favor. Então, paisagem invisível. Ó. Existe também um conceito na geografia chamado de paisagem invisíveis. Que paisagens são essas, já que a gente não consegue visualizar? Todo mundo sabe que nós temos 5 sentidos, né? E quando faz a definição de paisagem, a gente utiliza o visual, né? A visão, para fazer a definição de paisagem. Mas a gente pode definir também paisagem pela audição, né? Pelo olfato, né? Pelo tato, a gente consegue definir tipo de paisagem. E aqui, quais são os principais elementos da paisagem visível? Nós temos, ó, barulho dos automóveis, canto dos pássaros, odores da poluição e as relações de pessoas, tipo, como assim relações de pessoas? Você vai no mercado de uma cidade, você tem várias pessoas, você encontra aquele barulho, aquela zoada de pessoas conversando. Aí você vai numa área de uma área aberta, você encontra ali uma vegetação, tem vários pássaros cantando. Você passa por um bairro, você sente aquele cheiro de poluição, né? Ou então você está em casa deitado, você passa uma moto barulhenta, você escuta. Tudo isso daí você forma uma paisagem na cabeça. A sua imaginação forma uma paisagem. Então, é por isso que é chamado de paisagem invisível. Eu estou viajando de carro e um cheiro de bicho morto. Eu não vi, mas eu imagino que por ali estava passando um bicho, um carro passou, uma moto, não sei, acidentou esse animal, ele morreu e ali ele apodreceu. Então eu criei uma paisagem. Eu estou em casa deitado, eu não estou vendo o barulho da moto do carro, mas eu escutei, imaginei uma pessoa passando de carro. A gente imagina até a roupa que essa pessoa deve estar vestida. Então a imaginação, por você ter escutado, por você ter sentido o cheiro, por exemplo, ou até mesmo por você ter tocado alguma coisa no escuro sem estar enxergando nada, você cria uma paisagem. E isso é chamado de paisagem visível. Então, quais são os elementos da paisagem visível? O barulho e os odores, né? O cheiro, né? O canto dos pássaros, né? A zoada da fala das pessoas. Então, isso são os elementos da paisagem visível, tá? Mas os principais paisagens que a geografia estuda é a paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos aqui passar para a página 13. A página 13, ela também vem continuar falando de elementos da paisagem. Aqui nós temos um resumozinho aqui, ó, do que nós acabamos de visualizar. Paisagem, aí nós temos a natural e nós temos a cultural. Quando eu falo natural, predominantemente, os elementos que compõem essa paisagem são todos naturais.
não foi criado pelo homem. E quando eu falo que a paisagem ela é cultural, é porque predominantemente os elementos que estão lá foram elementos criados pelo próprio homem. Olha aí a imagem. Ó. E fica ruim para visualizar, mas dá para ver de longe que essa é uma paisagem que apresenta os elementos naturais, vegetação, questões hidrográficas, questões de relevo. E a outra apresenta construções, prédio, casas, por mais que tenha um oceano ali perto, né, que no caso já é uma praia, mas a gente tem uma paisagem que predomina os elementos do homem. Mas enfim, existe também uma outra situação que é bem interessante, tá? Existe paisagens pelo mundo que o homem ele nunca interferiu, ele nunca chegou até ela. Existem lugares do mundo que o homem nunca conseguiu chegar. São lugares de difícil acesso. Por exemplo, tem lugares na Amazônia, que é uma área de floresta, que o homem nunca conseguiu chegar até esse lugar porque é de difícil acesso. Então, tem lugares que o homem nunca explorou, que o homem nunca pisou. Tanto em floresta, como em áreas de deserto, como também em áreas montanhosas. E até mesmo nas regiões polares. Polo Norte, na Antártida, tem lugares que o homem nunca explorou, tem lugares que o homem nunca pisou. Tem ilhas que o homem também nunca nem conheceu, nunca nem descobriu. Elas estão lá, Nem sabe sozinhas. que existe. Oi, vamos lá. Então essas paisagens são chamadas de paisagens naturais, porque o homem, ele praticamente nunca teve sua presença lá, ele nunca modificou ela. Mas existe uma outra situação que nós chamamos isso de interferência do ser humano, bem aqui o nome, ó, interferência do ser humano de forma indireta, né? A interferência do ser humano de forma indireta. Que interferência é essa, né? É uma interferência onde o homem nunca pisou nesse lugar, mas por meio das suas ações, por meio da poluição, dos problemas Professor? ambientais que o homem promove, esses lugares que nunca foi pisado pelo homem, eles também sofrem problemas. Fala. Professor, a paisagem Certo. natural é onde o nome nunca tocou, é? Exatamente. Então, se eu não tocasse, ia virar paisagem cultural, né? Se a partir do momento que o homem chega naquela paisagem que é natural e modifica ela, desmatando, construindo uma casa, por exemplo, ela deixa de ser uma paisagem natural e vira uma paisagem cultural ou humanizada, Tá, entendi. certo? Professor, Oi, meu celular tá descarregando. coloca no carregador aí. Vamos lá. É desculpa pra não ficar na aula, professor. Pois é. Vamos lá, pessoal. Então, ó, veja bem, isso aqui é uma paisagem de uma ilha, tá? Chamada de Ilha de Anderson, que fica na região do Oceano Pacífico, praticamente no maior oceano que existe no mundo, tá? Que fica aqui entre as Américas e os continentes americanos e os continentes Professor, asiáticos. desculpa, porque Não estou entendendo, minha querida. eu saí sem querer da aula, mas foi porque minha internet caiu. Tá, vamos lá. Então, vocês estão olhando para uma imagem que todos os elementos, com exceção de um, né, todos os elementos que estão aí são elementos que compõem uma paisagem natural. Então eu poderia simplesmente definir que eu estou olhando para uma paisagem Por natural. exemplo, o mar, né? O mar, a vegetação, né, a área de praia, tudo isso daí pertence a uma A paisagem areia natural. também, a areia. Exatamente, que é a área de praia que a gente chama. Mas, devido à quantidade de lixo que está sendo depositado nessa ilha, acaba sendo um elemento criado pelo homem, de forma indireta. O homem nunca pisou aí até esse dia dele ter tirado a foto, né? Claro que essa foto foi tirada por uma pessoa. Então, a partir desse momento, o homem foi lá. Uma coisa interessante, ó. Veja bem. Vamos supor que não tivesse nada de lixo, que tivesse natural a paisagem. Mesmo o homem tendo pisado nessa ilha, mas ele só foi lá, tirou foto, olhou e foi embora, ele não modificou nada,
Ela continua aí sendo uma paisagem natural. Ela só deixa de ser paisagem natural e vira uma paisagem cultural quando o homem modifica ela. A partir desse momento, o que tornou essa paisagem que vocês estão vendo ela cultural não foi a presença dessa pessoa que tirou a foto, e sim o lixo que chegou aqui. Esse lixo, ele foi produzido em outros lugares do mundo, em outras regiões, em outros países. Mas nós sabemos que dentro dos oceanos existem correntes marítimas. Só para a gente poder lembrar, o que são correntes marítimas? Nós sabemos que existe o vento. A gente sente o vento. Dentro do oceano, esse vento ele é conhecido como corrente marítima. É uma força que existe dentro do oceano que ela viaja por vários lugares. Existem milhares de correntes marítimas, principalmente correntes marítimas quentes. Quem já assistiu o filme do Nemo, Aquaman também, né? Você vê aquelas correntes marítimas que tem dentro do oceano, que são correntes utilizadas por vários animais, É muito que massa, ó, utilizam professor. ela para migrarem para outros lugares. Tartarugas, os próprios tubarões conseguem viajar pelo mundo todo utilizando as correntes marítimas, que são fluxos de água, bem parecido com os fluxos de vento que a gente sente por aqui, dentro da água do mesmo jeito. Então, quando o lixo é produzido e esse lixo ele é jogado nos rios ou ele é jogado diretamente no oceano, porque os rios vão todos direto para os oceanos. Então o lixo, consequentemente, vai para as praias que aí vão para os oceanos. E esse lixo ele vai ser carregado pelas correntes e vai ser depositado nesses lugares de ilhas. Então lugares que o homem nunca foi explorar, o lixo já chegou. Então a partir desse momento, mesmo o homem não ter pisado nesse lugar, se torna uma paisagem, infelizmente, uma paisagem cultural, tá? Antes era natural, mas devido ao lixo ter chegado nela, se tornou uma paisagem cultural. Aí ele tem uma explicação aqui, ó. Em outras paisagens, ó, é possível identificar o predomínio de elementos culturais, né? Essa aqui foi uma que eu mostrei para vocês que seria uma paisagem natural, mas que devido ao lixo, ela se tornou uma paisagem cultural. Existe outro tipo de paisagem bem interessante, ó. São paisagens, ó, a leitura do livro aí, resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano, né? Tem paisagem, toda paisagem cultural é um reflexo da ação do homem. Foi o homem que criou ela, foi o homem que transformou ela, de alguma forma. Fala. Oi. Se a pessoa encontrasse uma paisagem natural e dormisse nela, ela virava o quê? A paisagem natural, ela só pode ser criada de forma artificial, cultural, quando você modifica ela. Se você só chegar lá, dormiu e foi embora, não modificou em nada, então ela não vira uma paisagem cultural, tá? Agora, se você chegou lá, por exemplo, dessa paisagem, aí você acendeu uma fogueira, você produziu lixo, então a partir daquele momento ali, ela já vira uma paisagem cultural, tá? Se o homem produzir alguma coisa nela, criar, modificar, ela já vira uma paisagem cultural. Então vamos lá. Olha aqui, ó, paisagem humanizada. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos, ó. Presta atenção aqui, ó. Além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali também habitam. Em todos os lugares, acredito que vocês já foram, tem construções antigas. Aquelas construções antigas é o reflexo de uma E, professor, civilização antiga. Fala. eu já vi uma construção antiga quando eu tava lá em São Luís. Eu moro lá, não tem? Eu morava lá. Ah, Sou de lá. Eu vi. no Lá caso, no nós centro. estamos falando do centro histórico, daquelas casas antigas. Isso, é, isso aí. Pois é, ali é o reflexo de uma história
de uma civilização antiga, no caso, os antigos holandeses e franceses, porque o estado do Maranhão foi o único estado do Brasil colonizado por franceses, por mais que ele tenha sido ocupado por portugueses, mas ele foi colonizado por holandeses e franceses, né? Então, essas construções antigas é o reflexo de uma civilização antiga. E essas construções antigas são elementos da paisagem cultural. E o mais interessante é porque ela traz histórias, né? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é o cais. O cais hoje é conhecido como porto, né? Hoje nós chamamos de sistemas portuários, são os portos, onde ancoram os barcos, os grandes navios. No passado, no período colonial brasileiro, era chamado de cais, né? E esse cais, que é apenas essas ruínas que vocês estão vendo aqui no chão, é o cais do Valongo, né, descoberto em 2011. Por que ele foi descoberto? Porque nessa área, acredito que foi construído praticamente esse espaço aqui que vocês estão vendo na paisagem, calçada, construções, estão vendo várias coisas, e no momento que foi construído isso daqui, foi também foi descoberto essa antiga construção aqui, né? E aí, claro, foi feita uma história e descobriram que aqui é um antigo cais, que é uma obra no antigo porto da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi localizado onde utilizavam para desembarcar, né, antigos escravos que eram levados para ser comercializados e que depois eles iriam trabalhar em grandes colônias, em grandes senzalas, né, na área de plantação de cana-de-açúcar, essas coisas. Então, tem uma história, e só foi possível descobrir isso com a descoberta desse cais. Então, é uma paisagem cultural produzida pelo homem, mas que tem muita história, né? Bem interessante, tá? E aqui, ó, aqui nessa parte do livro tem assim, em prática, né? Lá na página 14 do livro, tem assim dizendo, em prática. Aí nós temos assim, os planos da paisagem. Isso aqui ele coloca uma paisagem e nela ele quer que a gente defina, né, os tipos de paisagens que existem. É uma vista da Vila Velha, né, que fica na região de Espírito Santo, tá? Que é tipo um mirante, e de lá você tem uma vista completa da cidade, né, de Vila Velha. Aí ele fala assim, ó, fotografias podem registrar aspectos visuais da paisagem que revelam características do espaço geográfico. Olha o conceito aqui, ó. Espaço geográfico, tá vendo? Isso aqui é um conceito que vocês estudaram na primeira aula. E dentro desse espaço geográfico, é tudo isso que vocês estão vendo na imagem, é o espaço geográfico. Você encontra elementos tanto da paisagem natural como elementos da paisagem artificial. Então, ó, ele fala assim, que cada fotografia marca um momento determinado da interação da sociedade com a natureza, mostrando fatos de sua origem, evolução, permanência e mudança. Então, as fotos, ela nos ajuda a entender a origem de um lugar. Como assim a origem de um lugar? Por exemplo, essa foto aqui do cais de Valongo, no Rio de Janeiro, ele nos mostra que esse local foi construído no período colonial pelos antigos colonizadores. Aí tem uma foto que nos retrata um momento da história do Brasil, tá? Já essa outra nos mostra como a cidade evoluiu, como a cidade cresceu, como está dizendo aqui, ó, evolução, né? A permanência da cidade, as mudanças que ocorreram. Fala. Outra pergunta. Se a pessoa fizesse uma casa e passasse um monte de ano, e nessa casa já tivesse toda coberta de mato, coberta de muita coisa de natureza, ainda continuaria natural ou cultural? Ela ainda continuaria sendo natural. Desculpa, sendo cultural, porque o elemento, a presença do homem ainda era possível ser encontrado. Para uma paisagem se tornar natural de novo, ela não vai levar 1000 anos, ela não vai levar 10.000 anos, ela vai levar 1 bilhões de anos para ela poder ficar 100% natural de novo. Tipo uma paisagem onde o homem já modificou ela
já alterou ela de diversas formas. Para ela poder se tornar natural de novo, ela vai levar milhões de anos, entendeu? Não vai ser em 1000 anos, 10.000 anos que ela vai retornar a ser uma paisagem natural. Para que a natureza possa apagar todos os elementos que ali foi construído pelo homem, leva muito, muito tempo. A gente não vai estar vivo, nem nossa próxima geração vai estar vivo para ver isso, né? É tanto que, por exemplo, os antigos egípcios, os antigos povos astecas, maias, né, por exemplo, ainda hoje, suas construções que têm milhares de anos ainda estão lá erguidas, ainda estão lá sendo visualizadas. Então, o pessoal da arqueologia, que é o pessoal que faz estudos de questões antigas, né, eles encontram esses elementos facilmente. Então, leva muito tempo para uma paisagem. Então, existem conceitos que dizem assim: depois da paisagem ser transformada, depois dela deixar de ser natural e virar a paisagem cultural, dificilmente ela retornará a ser uma paisagem natural de novo, tá? Então, ó, nessa Entendi. paisagem, dá para vocês entender que bem aqui embaixo ele vai falar assim, ó, que esse plano ele é formado por 3 planos, tá? Essa paisagem que vocês estão vendo aqui, esse espaço geográfico, ele é formado por 3 planos. O plano 1, aonde tem essas pessoas, o plano 2, aonde tem essas construções, e o plano 3, aonde tem um oceano. Aonde está a paisagem natural? Aonde tem o oceano, que é o plano 3, o oceano e o céu, claro. Paisagem cultural, nós temos tanto no plano 2 como no plano 1. Porque no plano 1, a presença do homem, de construções que ele fez, e no plano 2, as construções, rodovias, né? Então, tudo aquilo que o homem consegue produzir. Então, nessa imagem, eu consigo ter a presença tanto da paisagem natural como de uma paisagem cultural. Paisagem cultural, plano 1, plano 2, e a paisagem natural no plano 3, como está colocando aqui, ó. Plano 1, plano 2 e o plano 3, tá? São praticamente uma foto, uma visão que a gente consegue ter e consegue fazer a definição dos 2 tipos de paisagem. Nela, a gente consegue encontrar os elementos, tanto da paisagem natural como os elementos da paisagem cultural. Dentro de uma paisagem cultural, só para efeito de esclarecimento, mesmo na paisagem sendo cultural, a gente também consegue encontrar elementos da paisagem natural, tá? Por exemplo, essa vegetação que vocês estão vendo aqui no plano 2 são elementos da paisagem natural, mas no todo, isso aqui não é uma paisagem natural, é uma paisagem cultural, é porque dentro da paisagem cultural eu consigo também encontrar elementos da paisagem natural, mas o que predomina aqui são elementos da paisagem cultural. Então ela acaba sendo uma paisagem cultural. Já no plano 3, o que predomina são elementos da paisagem natural. Então, eu tenho uma paisagem natural, tá bom? E aqui, ó, para a gente poder caminhar para finalizarmos, né, essa nossa primeira parte do livro, nós temos aqui as transformações da paisagem, né? As transformações da paisagem. A paisagem, pessoal, ela pode ser transformada, né? Tanto a paisagem natural como a paisagem cultural, ela pode ser transformada, tá certo? Tanto faz a natural como a cultural, ela pode passar por uma transformação. Primeiro, a paisagem natural. Como é que uma paisagem natural ela pode ser transformada? Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre tipos de erosões. A gente vai até estudar isso lá na frente. Existe a erosão pelo vento, que é chamado de erosão eólica. Existe a erosão pelas chuvas, que é chamado de erosão pluvial. Existe a erosão pelos rios, que é chamado de erosão fluvial, né? E existe também erosões pelo próprio homem, que é a erosão física, né? A erosão que o homem vai lá, desmata, e aí acontecem as reações. Mas dentro da paisagem natural, existe as modificações naturais. Por exemplo, essa imagem, por mais que tenha um homem aqui, mas é uma imagem de uma rocha que não foi modificada pelo homem, ela foi modificada pela própria natureza.
né? A ação do vento e a ação da chuva desgastou essa rocha, formando essa escultura que vocês estão vendo. Para nós, da geografia, a gente chama isso de testemunho, ou iceberg. Já viram falar nos icebergs, que são aqueles grandes blocos de gelo que fica dentro das regiões polares? Os icebergs, Eu já. o que afundou o Titanic, Eu né? já. Dentro das regiões secas, no caso áreas que não é oceânicos, no continente, por exemplo, nós temos os É só icebergs. Icebergs, gelo. Icebergs são rochas igual essas daí, ó, que é chamado também de testemunhos, tá? Isso são chamados de icebergs. São rochas que foram desgastadas pela ação do vento, né? O vento passando direto e o vento ele vai desgastando a rocha. E a chuva também, a água, ela vai desgastando essa rocha. Se vocês olharem, ó, na rocha, ela tem umas partes escuras. Essa parte escura, isso aqui é a ação da chuva, tá? A chuva, ela promove uma reação química na rocha. Então, essa reação faz com que ela vai ficando mais escura. E a rocha vai ficando fraca. E o vento vai erodindo ela, vai ficando, vai desgastando ela. Ela vai chegar um momento que isso daqui vai cair. Isso não vai existir mais. Claro que não é de um dia para o outro. Professor, Vai levar- sua câmera travou. Oi? Sua câmera travou. Não, tudo bem. Estão vendo meu livro? Estão vendo o livro? Uhum. Direitinho. Pronto. O livro Sim. e minha fala é o que vai importar aí para nós. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, a paisagem, ó, são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Então, veja bem, ó, elas estão. A paisagem, ela nunca vai ser a mesma daqui a 1000 anos, por exemplo. Seja paisagem natural, paisagem artificial, ela sempre está em modificação, tá? Independente se for natural ou cultural, ela sempre está se modificando. Natural, a ação dos elementos, chuva, os ventos, o sol, né? O sol também desgasta muito. E na cultural, a transformação pelo homem, construção de casas, derruba a casa, constrói de novo, constrói novos prédios, constrói novas rodovias, e assim as cidades vão crescendo. Oi. Eu vou sair porque meu celular só tá em 2%. Eu tenho que botar pra carregar. Tudo bem, vamos lá. Então, ó, a ação da natureza na modificação das paisagens podem ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou do vento, ou rápida, como uma erupção vulcânica, né? Então, isso daqui são as modificações que são promovidas aí pela transformação dessa rocha, né? Já aqui, ó, os seres humanos também transformam as paisagens, no caso, as paisagens culturais. Podem criar um campo de cultivo, a plantação de soja que eu mostrei para vocês, abrir ou asfaltar uma rua, construir ou derrubar uma casa e edifícios. Então, é assim que o homem modifica a paisagem. E é dessa forma que a natureza modifica a sua paisagem. Então, tanto a paisagem natural como a paisagem cultural, elas estão em constante processo de mudança, tá? Então, ó, as transformações estão relacionadas, ó, ao desenvolvimento tecnológico da sociedade. Então, quanto mais desenvolvida a sociedade for, consequentemente as coisas vão se modernizando, tá? Vamos deixar o microfone desligado. Por exemplo, hoje as casas são bem diferentes das casas antigas. Por quê? Houve uma modernização tecnológica. Melhorou as telhas, melhoraram as tintas, melhoraram os equipamentos, os tipos de portão, os móveis. Então, tudo é melhorado. Então, automaticamente as casas vão se transformando, vão ficando maiores, vão ficando mais modernas, né? É que nem a televisão. Antes você tinha uma televisão quadrada de tubo, hoje você tem uma televisão fininha, de LED, né? E melhor, com a qualidade de imagem bem melhor, né? Então, essas são as transformações. E ocorrem diferentes graus de intensidade. Na paisagens, ficam registradas as histórias e o modo de vida da sociedade, que vivem ou viveram em determinados locais. Por exemplo, quando você faz trilha, viaja muito, você percebe que, como é que eu sei que uma determinada civilização passou por ali?
como é que ali vivia comunidades indígenas, que ali tinha comunidades quilombolas, que ali tinha civilizações antigas. Como é que eu sei que os maias viveram na região do México? Como é que eu sei que os egípcios viveram na região norte da África? Né? Por quê? Porque lá tem vestígios, tem restos de construções. Os egípcios têm as pirâmides, têm as esfinges que ficaram, que foram construções antigas, que ali foram deixadas e que até hoje elas existem, né? E fazem parte de uma paisagem. Então, as construções, ó, que observamos no centro histórico de algumas cidades, por exemplo, São Luís, Salvador, a região do Pará, né? São erguidas em diferentes épocas, né? No Maranhão, a nossa cidade, no caso São Luís e a cidade de Alcântara, que são as duas mais antigas, foram criadas ali por volta do século XVII, em 1600, né? Por ali. Então foram criadas primeiro Alcântara e depois é que foram para São Luís, para a ilha de São Luís. Então o Maranhão começou por esses dois lugares e que até hoje nós encontramos essas Foram os casas. franceses que fizeram São Luís, foi? Na verdade, nós temos tanta participação dos portugueses, mas principalmente os franceses e os holandeses. Os três, mas principalmente os franceses. Tá. Então, nas paisagens, então, assim, ó, as construções que observamos no centro de algumas cidades, né, erguidas em diferentes É épocas, por isso que eu sou ludovicense, né? exato, comprovam que os elementos do passado e do presente convivem em uma mesma paisagem. Olha só, os elementos da paisagem e do presente convivem, né, em uma mesma paisagem. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aí, ó, é uma mesma cidade no passado e como ela está hoje, né? É a visão, né, panorâmica da Avenida Ana Costa, que fica na cidade de São Paulo, tá? Isso aqui é a cidade de Ana Costa, ó. Isso aqui é a cidade do passado, mas uma coisa interessante, ó. Tanto o relevo como o oceano, na imagem 1, está lá. E na imagem 2, que já é bem atual, ó, o oceano e o céu, né, claro, e o relevo ainda continua no mesmo lugar. O relevo, o oceano e o céu. O relevo, o oceano e o céu. O céu aqui e o oceano, porque tem preto e branco, não dá para ver direito, mas continua no mesmo lugar. Se a gente for olhar as construções, a gente também. A gente, oi, Ele que quer o controle da televisão. vamos lá. Então, ó, a avenida, ela no passado era só ela era mais larga. Hoje ela está mais fina, mas ela continua, né, no mesmo lugar. A Avenida Ana Costa, na região de Santos, né, em São Paulo, continua no mesmo lugar. Ó. E se a gente for olhar as construções, é porque essa foto, ela antes, essa que vocês estão vendo, a imagem 2, ela foi feita de uma aeronave, com certeza. Já a primeira, naquele tempo, não tinha aeronave, então ela está um pouco mais perto, né? Essa outra de baixo está mais distante. Mas se você for analisar e procurar construções, vocês vão encontrar. Quer ter uma ideia? Olha essa bem aqui, ó. Deixa eu jogar bem aqui nesse sistema aqui, ó. Ó, essa construção bem aqui, ó. Essa construção aqui é essa construção bem aqui, ó. A mesminha, tá? A diferença é que essa aqui está mais perto, essa aqui está mais distante. Dá para você ver, ó, pelo formato das janelas, ó. Olha o formato das janelas aqui, ó. Tá? Então é a mesma construção. A vegetação, ó, que fica ao redor dela, ainda é possível você ver também ao redor dessa construção. Na avenida, vamos dizer assim, a largura, né, da avenida, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Ó, a avenida larga é essa aqui, ó. Tá? Essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, esse local, justamente essa avenida aqui, ó, larga. Ainda é a mesminha praticamente, ó. Tá? Então, se a gente for analisar e pesquisar, a gente vai ver vários elementos que ainda estão lá presentes, que ainda fazem parte da mesma paisagem. O passado e o presente convivendo juntos na mesma paisagem, entendeu?
Então, isso é o legal de se estudar, de se analisar as paisagens, certo? Olha, a gente vai parar no livro, a gente vai parar nessa parte aqui, na página 16, onde acaba que hora? vai já acabar. Na página 16, que fala sobre impactos das interações humanas, é aqui que nós vamos parar, para na próxima aula a gente continuar, tá certo? É aqui. Professor, vai ter atividades. Lá no roteiro que eu já mandei no grupo de vocês, vou mostrar para vocês aqui. A gente ainda vai estudar tudo isso daqui. Na página 20, que é agora. Na página 23. 23 e página 24, tem atividade que vocês vão fazer. Vão copiar as questões para o caderno, responder, para entregar na escola quarta-feira da semana que vem, que é o dia que o sexto ano E entrega. quem não tem livro? Quem não tem livro, Acaba eu 11h30, hein? vou falar que eu vou mandar. O livro já está É a mesma postado. rotina, né, professor? Tá. Vamos lá, Tá pessoal. vindo Ah, tá. Na sala virtual do Professor, Clésio, só um segunda, dia minuto, 23, dia 24, né, tia? só um minuto. Na sala virtual do Clésio, só um minutinho, meu querido. Na sala virtual do Clésio, que é a sala virtual de vocês, o livro de geografia está lá. É só vocês abrir a sala e baixar o livro, tá? O roteiro eu já postei no grupo da sala de vocês. Então vocês abram o roteiro que ele está explicando o que é para se fazer na atividade, tá certo?